Olá, o meu nome é Inês Nunes Pimentel e este é o meu podcast, ou melhor, o nosso. Este é um lugar para conectarmos profundamente connosco e falarmos abertamente de alma para alma. Aqui partilho as minhas histórias, lições e dou-te as ferramentas e inspiração que precisas para apareceres ao mundo como a tua melhor versão e manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estou muito feliz de estar a gravar mais uma vez para vocês. Este é só o segundo episódio, eu já estou apaixonada por este momento de partilha, este momento onde posso abrir o meu coração, a minha alma, para partilhar com vocês as minhas histórias, as minhas lições, para que de alguma forma vos possa também inspirar na vossa jornada. E hoje tenho para vocês um episódio muito especial, talvez o episódio mais especial que vou gravar nos próximos tempos. É verdade, estou grávida, ainda nem acredito que estou a dizer isto. Neste momento vocês já viram através das minhas redes sociais, mas aqui vou partilhar com vocês um pouco mais desta jornada incrível que estou a viver e partilhar todos os detalhes deste momento tão especial da minha vida. No momento de gravação, estou neste momento com 12 semanas e uns dias. Estes episódios estão a ser gravados antes de serem publicados, portanto, neste momento estou naquela altura em que passaram aquelas primeiras 12 semanas em que temos que guardar segredo, temos assim a notícia mais especial para contar e ainda não podemos contar assim a todas as pessoas. Para mim é muito difícil porque eu sou aquelas pessoas que têm muita dificuldade em guardar segredos e quero contar a toda a gente, e eu acabei por contar a muitas pessoas online porque estou longe da minha família, dos meus amigos, então acabei por contar a muitas pessoas, mas tem sido muito difícil não partilhar esta jornada através das redes sociais porque eu estou muito habituada a usar as minhas plataformas como o meu diário, onde eu partilho tudo o que estou a viver, então tenho andado assim um bocadinho mais calminha e mais caladinha a viver todo este momento e toda esta intensidade comigo e com o Daniel e com a nossa família, e agora finalmente podemos partilhar com todo o mundo esta notícia incrível e tão especial que estamos a viver. E portanto eu neste episódio quero-vos contar um pouco como tem sido esta jornada, mas acima de tudo antes de começar esta jornada, ou seja, como é que eu me preparei espiritualmente para este momento, não é? Como é que eu cheguei até aqui, a este momento de me preparar para receber uma nova alma que me escolheu, a mim e ao Daniel, para vir a este mundo e portanto tem sido um processo mesmo muito especial. E eu quero partilhar toda essa jornada, um pouco do que vivi no último ano até chegar a este momento. E, portanto, levando-vos até um pouco mais longe, eu posso vos dizer que eu sempre sonhei um dia ser mãe, ou seja, eu sempre soube que um dia ia ser mãe, mas não era assim aquele meu sonho, objetivo imediato, ou seja, era sempre aquele sonho e objetivo a 5, 10 anos, era sempre uma coisa que eu colocava num futuro bem longínquo. Eu sei que há muitas mulheres, e eu tenho muitas amigas, que têm o sonho de ser mães e que desde a escola já compravam roupinhas e que já sonhavam com esse momento, e era assim aquilo que elas mais sonhavam. E eu acredito que muitas mulheres sentem que o seu propósito é serem mães, que sonham em ser mães, que estão mesmo à espera desse momento. E comigo não foi assim, ou seja, eu sabia que um dia iria querer ser mãe, não é? Eu sabia que fazia parte dos meus planos, mas como estava a dizer, era algo que estava sempre assim num futuro bem longínquo e portanto, naturalmente, quando eu casei, é muito normal as pessoas começarem a perguntar então, e agora bebês? E o que é certo é que eu sentia dentro de mim uma grande missão de mudar o mundo. Eu sempre senti que o meu propósito era criar um verdadeiro impacto no mundo e vocês sabem e têm acompanhado a minha jornada ao longo destes últimos anos
que eu tenho feito da minha missão mesmo ajudar o maior número de pessoas e contribuir para uma transformação do maior número de pessoas, e é isso que eu tenho dedicado a minha vida. Portanto, eu sempre senti que esse era o meu propósito e, portanto, quando eu casei, chegou aquela altura em que as pessoas começam, a sociedade que nos diz, ok, agora casaste, é suposto ter filhos. Eu estava num momento de grande transformação profissional. Eu tinha deixado uma carreira de muitos anos, uma carreira de sucesso, e eu simplesmente larguei tudo para viver do meu propósito e viver da minha paixão. E eu depois também hei de gravar um episódio onde vou partilhar essa jornada também com vocês, mas realmente foi num momento, eu casei naquele momento em que estava a tirar os cursos todos, tínhamos acabado de sair de Londres, tínhamos vindo para o Dubai, estava a tirar as minhas certificações de coaching, de yoga, e a criar o meu site, e estava a colocar tudo no mundo. Portanto, para mim, essa era a minha prioridade. Eu queria mesmo ajudar pessoas, mudar o mundo, e portanto essa sempre foi a minha missão, aquilo que me fez acordar todos os dias. E acho que é muito importante, e estou a partilhar isto porque é muito importante respeitarmos o nosso tempo, a nossa intuição, porque a sociedade vai nos dizer aquilo que é suposto casar, é suposto ter filhos, é suposto seguir este emprego, e é muito importante nós seguirmos simplesmente o nosso tempo, aquilo que faz sentido para nós. E portanto, naquele momento, tudo o que fazia sentido para mim era trabalhar na minha carreira, guiar esta transformação que eu estava a viver dentro de mim e passá-la para o máximo de pessoas possíveis. E portanto, durante esses anos eu dediquei muito à minha carreira, durante estes últimos anos, e criei a minha carreira do zero, a minha empresa, vários produtos, escrevi o meu livro, e foram assim uns anos, cerca de 3, 4 anos muito intensos na construção da minha carreira. E acontece que quando é que então eu comecei a sentir algo diferente em mim, não é esta tal preparação para começar a trabalhar na minha vida pessoal? É muito engraçado, vocês sabem que eu faço muito trabalho de autoconhecimento e nesta área de espiritualidade, e uma das coisas que sempre disseram, assim, em mapa astral e neste tipo de consultas, é que uma das minhas missões era conseguir equilibrar a minha vida profissional e a minha vida pessoal, que em muitas das minhas vidas passadas eu sempre fui uma pessoa que se focou sempre na carreira, e portanto este já era aquele meu padrão, ou seja, eu era aquela pessoa que abdicava se calhar de um amor e de uma família para ajudar os outros, ou seja, eu já era um padrão que a minha alma tinha, e que nesta vida eu ia finalmente encontrar esse equilíbrio de poder ter um impacto no mundo e fazer o trabalho que eu amo, mas também cuidar da minha família e ser mãe. E portanto, quando é que eu comecei então a sentir que ok, se calhar está a chegar um momento? É muito engraçado porque foi depois de eu lançar o meu livro. Costuma dizer-se que antes de morrer nós temos que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, não é? E eu já tinha plantado várias árvores, e naquele momento que escrevi o livro foi muito engraçado porque eu já tinha feito muito trabalho e já tinha ajudado muitas pessoas através de vários tipos de consultas, workshops, retiros, etc. Mas no momento em que eu coloquei o livro no mundo e percebi o impacto que aquele livro estava a ter na vida das pessoas e a mudança que estava a criar na vida das pessoas, eu senti um enorme sentimento de missão cumprida. Eu senti mesmo, ok, eu posso morrer amanhã, que eu já deixei um legado no mundo. E eu acho que um livro tem muito esse poder de... Não sei explicar, nós até podemos partilhar muito nas redes sociais, mas a partir do momento que está ali um livro todo condensado, um livro que vai ficar para sempre, aconteça o que acontecer, nós sentimos mesmo, ok, eu deixei aqui um legado, é algo que eu deixei e que vai ajudar as pessoas e que já está a ajudar e que vai ficar lá para sempre. E eu naquele momento senti... Era como se aquele meu desejo, aquela minha necessidade gigante que eu sempre tive de ajudar outras pessoas, de estar ali sempre para os outros, de contribuir para esta mudança do mundo, finalmente eu tivesse um bocadinho de... Ok, eu já fiz uma parte, como é óbvio, quero fazer muito mais e continuo a fazer, mas naquele momento eu senti, ok, pude respirar. E foi nesse momento que pela primeira vez eu comecei a sentir, se calhar está na altura de pensar na minha vida pessoal e ser mãe. Eu acho que foi a primeira vez que a minha alma me disse isto. E se calhar está a chegar um momento. Então aqueles pensamentos começaram a vir, foi muito engraçado. E portanto isto foi há cerca de 1 ano e meio neste momento. E o que era
o que foi muito engraçado é que, então, neste momento, que eu lancei o livro no final de março, portanto isto deve ter sido abril, maio, eu tinha um retiro marcado para a Índia em março deste ano, ou seja, eu entrei um bocadinho em conflito comigo mesmo, porque pensei, ok, pela primeira vez a minha alma estava-me a dizer que talvez fosse o momento de eu pensar em ser mãe, mas ao mesmo tempo eu tinha um retiro marcado para praticamente um ano depois, não é? Portanto, eu não poderia pensar em engravidar e ir grávida para a Índia ou no final de uma gravidez, portanto, se eu começasse a fazer contas a partir dali, iria ser no final da minha gravidez. E eu entrei neste conflito de eu não acredito que mais uma vez eu estou a abdicar da minha vida pessoal pela minha carreira, não é? Eu tenho este retiro que foi divinamente guiado para acontecer, que foi tudo, que foi muito natural, foi mesmo o universo a guiar-me naquele momento, aconteceu mesmo divinamente, e ao mesmo tempo eu entrei naquele conflito de eu estou mais uma vez a deixar a minha vida pessoal pela vida profissional, e houve um momento em que eu pensei, ok, se calhar eu vou cancelar o retiro. Eu ainda não, ou seja, eu já sabia que ele ia acontecer, mas eu ainda não tinha lançado as vagas, ou seja, as pessoas não tinham feito qualquer tipo de investimento. Eu depois só lancei o retiro em agosto, e aquilo que até me levou a atrasar um bocadinho o lançamento do retiro foi mesmo estas dúvidas dentro de mim, será que faço, será que não faço, será que isto é o que eu tenho mesmo que fazer? E quem acompanha o meu trabalho e quem já leu o meu livro sabe que eu falo muito nesta diferença entre ego e alma, não é? Quando a nossa alma está a falar connosco, ou quando é o nosso ego, o nosso medo, e eu naquele momento não conseguia perceber o que era a minha alma e o que era o meu medo, e quando isto me acontece eu prefiro esperar para ter as respostas. Eu não tinha a certeza se a minha alma me estava a guiar a ir à Índia, ou se a minha alma me estava a dizer para cancelar a Índia, ou se era o meu ego a dizer para eu cancelar e a deixar-me aquele medo e a dar-me uma desculpa para cancelar. E então eu preferi esperar, e à medida que fui esperando, não é? E é muito engraçado quando nós nos permitimos delegar, e isto tem sido uma lição também muito grande para mim ao longo destes tempos, destes anos, aprender a delegar, aprender que não precisamos de controlar tudo, e há momentos em que podemos delegar ao universo e esperar pelas respostas. E à medida que o tempo foi passando, eu percebi mesmo que o retiro tinha que acontecer, que na verdade era o meu ego a dizer-me, estás sempre a colocar a carreira em cima da tua vida pessoal, mas no fundo era o meu medo a querer fazer-me parar. E eu percebi que tudo estava a acontecer para que aquele retiro acontecesse, e na verdade sim, eu começava a ter os primeiros sinais de que estava no momento de pensar na maternidade, mas ainda não era agora, ainda era algo que eu tinha que viver, ainda era algo que eu tinha que fazer, esta tal preparação espiritual, esta preparação para este momento, não é? Não era simplesmente decidir e acontecer. E ao mesmo tempo, uma resposta que o universo me deu também, como a maioria de vocês sabem também, eu há cerca de 8, 9 anos atrás fui diagnosticada com uma doença autoimune. Isto foi aquilo que me colocou na minha jornada e é algo que eu tenho vindo a trabalhar ao longo destes anos. E ao mesmo tempo eu piorei da minha doença na altura da escrita do livro, porque foi muita pressão e muito stress e que eu coloquei em cima de mim, e portanto eu estar um bocadinho pior também foi quase como o universo a dizer que o meu corpo ainda não estava preparado, ou seja, eu comecei a ter estas respostas, tanto a Índia tinha mesmo que acontecer, eu sentia que tinha mesmo que acontecer, ao mesmo tempo o meu corpo ainda estava a fazer assim a última cura que ele ainda precisava de fazer, a última cura, e principalmente ao nível da minha alma, porque eu já tinha vindo a fazer um trabalho muito ao nível do meu corpo, da minha mente, e eu naquele ano, o ano passado, estava a fazer muito trabalho ao nível da minha alma, e isto também é algo que eu depois vou partilhar com vocês, são tantas histórias para partilhar com vocês, e portanto eu sentia mesmo e começava a ter as respostas de que ok, ainda estou neste processo, ainda é um processo que eu estou a viver, e não tinha pressa, sinceramente.
eu acho que a maternidade é algo tão divino que nós não podemos ter pressa. É algo que uma alma escolhe-nos, é algo que é um plano muito superior a nós e temos mesmo que delegar. Eu acho que esta é mesmo uma das maiores lições da maternidade e, portanto, para mim, eu não tinha aquela pressão e sentia que, ok, começava a sentir qualquer coisa, mas ia ser no momento certo. E então acabei por lançar o retiro da Índia e percebi mesmo que tinha que acontecer porque o retiro esgotou num dia. E eu depois fiquei muito feliz, como é óbvio, mas ao mesmo tempo triste, porque tantas pessoas ainda queriam ir e depois de 2 dias de fim de semana, eu, o que é que vou fazer? Vou ter que organizar outro, porque há tantas pessoas que ainda querem ir. Eu depois recebo outro e-mail na segunda-feira a dizer: Inês, as 2 semanas a seguir ao teu retiro, lá da Retreat House na Índia, acabaram de ser canceladas, por isso se quiseres fazer outro retiro depois do teu, podes fazer. E era tudo divinamente guiado mais uma vez, porque eu ia fazer um retiro, depois tinha uma semana para descansar, que era a semana dos meus anos, e depois tinha a segunda semana do retiro. Portanto, tinha mesmo que acontecer. O universo estava-me a dar todas as lições de que este momento tinha que acontecer, e aconteceu mesmo. Veio 40 mulheres lindas comigo, e portanto foi algo que eu fui preparando ao longo desses meses, ao mesmo tempo que estava a trabalhar em mim, na minha saúde, e nesse momento eu faço sempre a minha revolução solar. Portanto, nós fazer o mapa astral, não é? Na astrologia é algo para nós conhecermos a nossa personalidade, e a revolução solar é algo que nós fazemos anualmente na altura dos nossos anos para perceber como é que está a energia para aquele nosso ano, e isso é algo que eu faço sempre. Portanto, ali na altura de março, que é os meus anos, portanto não fiz logo em março, mas fiz um pouco depois, abril, maio, nessa altura que estava em Portugal e que isto tudo estava a surgir. E no meu mapa astral também me disseram logo: Inês, este ano não é mesmo para pensares em ter filhos, porque é um ano em que está a acontecer muita coisa a nível profissional, é um ano que está cheia de oportunidades profissionais e tens mesmo que te focar nesta área profissional, está mesmo aqui a tua estrelinha na área de trabalho. E o que é certo é que foi mesmo o meu grande ano profissional, não é? Eu estava a lançar o livro, estava a lançar a minha academia, imensos projetos, o meu site, a minha marca, a minha empresa, aconteceu tudo. Eu estava no ano 1, numerologicamente, e astrologicamente era mesmo aquele ano da estrelinha profissional. E, portanto, mais uma vez, o universo dava-me essas respostas, não é? Em todos os casos que eu tinha que continuar focada na minha carreira naquele momento, e depois logo se via. Depois disso, aconteceu que em setembro, portanto isto foi nessa altura antes do verão, em agosto eu lanço os retiros da Índia, em setembro eu volto a Portugal e eu gosto muito de ir à feira alternativa, não sei se algum de vocês já foi, mas é muito giro, e este também é um momento de conhecer várias terapias, fazer vários tipos de consultas, e eu gosto sempre de fazer muito uma consulta com uma terapeuta que é a Selenita. Ela faz astrologia, mas também faz tarot, e eu estava lá com as minhas amigas. São sempre aquelas consultas mais curtas, porque estamos num ambiente de feira, e eu lembro-me que até convenci as minhas amigas todas a ir fazer a consulta, que elas estavam cheias de medo porque nunca tinham feito, e eu, bora fazer todas. E naquele momento eu fui fazer, e apesar de ser setembro, isto foi assim, final de setembro mais ou menos, eu pedi para fazermos para o ano de 2019, porque eu já tinha feito a minha revolução solar para 2018 e, portanto, queria começar a ver um bocadinho a energia de 2019, apesar de ainda faltar um bocadinho de tempo. E foi muito engraçado que quando vimos a energia de 2019, ela disse-me logo, portanto ela viu tanto em tarot como em astrologia, que definitivamente eu ia ser mãe em 2019 e que provavelmente iria acontecer pela altura de maio. E, portanto, eu pensei, perfeito, então vou à Índia, vou fazer o que tenho para fazer, e quando voltar da Índia é mesmo a altura para eu pensar nisso. Portanto, tudo estava-se a encaminhar. Entretanto, aconteceu assim um momento mais especial, e aquele onde eu percebi, e agora é que vão começar a acontecer as coisas mais incríveis de preparação espiritual para este momento. Portanto, até aqui foi muito este meu trabalho interior de perceber em que fase da minha vida é que estava, ao mesmo tempo delegar ao universo. Portanto, foi um pouco esta preparação. A partir do final do ano eu comecei a ter todos os sinais, e é incrível, e o que eu vos quero dizer é que
todos nós temos acesso a isto, não é eu sou especial, então recebi estes sinais, não, todos nós recebemos a todo momento e nós temos que estar atentos para os ouvir e, portanto, eu comecei a receber muitos sinais e eu estou muito conectada, estou sempre muito atenta às coisas que estão à minha volta e comecei realmente a perceber-me de todos estes sinais. Portanto, eu já sabia, ok, vai acontecer então quando vier da Índia e, entretanto, eu fui passar o Natal e o Ano Novo à Austrália. A maior parte de vocês também sabe que a minha irmã é casada com um australiano, ela vive na Austrália já há alguns anos e nós fizemos uma grande surpresa neste último Natal, que foi surpreendê-los na Austrália. Levámos os nossos pais, eu, o Danny, os nossos pais, e aparecemos todos na Austrália. Só o meu cunhado é que sabia, a minha irmã não sabia, a minha sobrinha, que eu tenho uma sobrinha linda, não sabia, e aparecemos lá de surpresa e foi assim um momento muito especial de família. Nós já não passávamos o Natal todos juntos há muito tempo, porque a minha irmã, estando tão longe, nem sempre consegue ir. Eu tenho mais facilidade, mas a minha irmã tem mais dificuldade porque está muito longe, então já há muitos anos que não passávamos o Natal todos juntos e, portanto, foi muito bom para estarmos em família e ao mesmo tempo para eu estar com a minha sobrinha, não é? Que eu tenho uma relação muito, muito próxima, mas como vivemos muito longe, não é? Acabamos por não conseguir ter aquela relação de sobrinha e tia que nós queríamos, não é? E, portanto, isso também me abriu muito à maternidade, foi muito giro, porque acho que foi a primeira vez que eu senti, eu consigo tomar conta de uma criança, não é? Eu estou ali com uma criança e estamos a viver tanto e foi tão especial, então isso acho que também despertou algo em mim. Mas depois, então, o que é que acontece? No dia 31 de dezembro, eu faço sempre um ritual que eu depois vou partilhar com vocês mais no final do ano, para que vocês também possam fazer. Eu faço sempre um ritual de passagem de ano, que eu vos aconselho mesmo a fazer, é muito importante. Eu faço sempre isto no dia 31 de dezembro, que é o último dia do ano. Este é um momento que eu tenho para estar sozinha e refletir no meu ano, refletir nas melhores coisas que aconteceram, nas piores, nas lições, no que é que eu aprendi, e realmente fazer o que é que eu estou grata, fazer realmente um balanço de todo o meu ano. E ao mesmo tempo começar a criar toda aquela energia para o novo ano e pensar quais é que são as minhas intenções, o que é que eu quero criar este ano. Portanto, é todo um ritual que eu faço. Depois gosto muito de escrever uma carta dirigida a mim para ler no dia 31 de dezembro do ano a seguir, que é um exercício muito giro. Eu depois vou partilhar isto tudo com vocês. Mas realmente é um momento que eu tiro mesmo para mim. Portanto, nós estávamos na Austrália, eu e o Danny resolvemos ir para um jardim, os dois, e eu queria fazer o meu ritual, ele queria ter um momento também para conectar com ele ia fazer tai chi, e portanto ele estava lá a fazer o tai chi dele, e eu estava ali com o meu caderninho e ia definir realmente como é que tinha sido o meu ano, a pensar sobre tudo o que tinha acontecido. E quando chegou o momento de eu definir as minhas intenções, foi muito giro, porque uma menina pequenina veio se sentar à minha frente. Assim, eu estava num jardim no meio do nada, não havia quase pessoas, e a menina que devia estar a brincar veio se sentar à minha frente e eu senti mesmo, ok, este é o sinal do universo para me dizer: Inês, tu estás preparada para definir a tua intenção de ser mãe, porque eu nunca tinha definido uma intenção, eu quero ser mãe. Ou seja, as minhas intenções sempre foram: eu quero escrever um livro, eu quero lançar este projeto, eu quero ajudar estas pessoas, eu quero fazer este retiro. Ou seja, as minhas grandes intenções estavam sempre relacionadas com o meu trabalho, porque o meu trabalho é a minha vida, é o meu propósito, é aquilo que eu amo, é aquilo que me faz acordar. E eu nunca tinha escrito essa intenção, como eu vos tinha dito, era algo que eu queria, eu pensava, mas era algo que estava num futuro muito à frente, e naquele momento eu senti aquilo como um sinal de: ok, Inês, tu estás pronta para escrever a tua intenção de ser mãe. E a menina era super querida, super amorosa, super envergonhada, era pequenina, não falou muito comigo, simplesmente ficou a olhar para mim, e foi um momento tão especial. Eu estava ali no meio da natureza e senti-me mesmo como um presente tão bonito de Deus. E a menina, entretanto, foi-se embora, e quando eu continuo a escrever, aparece um menino. O menino já era mais velho e mais falador e começou a falar imenso comigo.
e a brincar. Eu até estava com umas calças rasgadas e ele a perguntar porquê é que estão rasgadas, super falador, e a falar, e ele era todo aqueles meninos que querem mudar o mundo, e a falar imenso de animais e que protegiam os animais. E de repente, falando dos animais, começa-me a falar de uma dragonfly. E uma dragonfly é uma libelinha. E naquela altura o nome ficou na minha mente porque é um nome giro, dragonfly. Foi algo que eu memorizei. E depois ele continuou a falar comigo e acabou por se ir embora. Portanto, eu naquele momento escrevi então a minha intenção de: em 2019 vou ser mãe pela primeira vez. Nem acredito que escrevi aquelas palavras. E portanto, depois fui para casa e foi o ano novo e estávamos em família. E depois o que acontece é que quando eu estou então a festejar com a minha família, estava a brincar com a minha sobrinha, ela começa-me a falar de uma dragonfly. E eu assim, espera lá, isto é mais um sinal. Eu preciso de ver qual é que é o significado da dragonfly, da libelinha. Porquê? Porque eu também tinha já lido há algum tempo que o primeiro animal que nós vemos ou ouvimos quando iniciamos um novo ano significa que é o nosso animal spirit para o ano, ou seja, nós todos temos guias espirituais, animal spirits, ou seja, certas energias à nossa volta que nos ajudam, que nos guiam. E o animal spirit é realmente aquele que nos vai guiar, aquela energia daquele animal que nos vai guiar para aquele ano. E vocês podem pesquisar mais na internet sobre Animal Spirit e estarem atentos a isso nos próximos anos novos. E portanto eu fui logo à internet ver o significado de Dragonfly como Animal Spirit, Dragonfly, Animal Spirit, e vi logo que tinha tudo a ver com a transformação, ou seja, a libelinha, o significado espiritual que tem é realmente uma parte de nós vai morrer e nasce uma nova parte de nós. E realmente tinham sido 2 crianças que me tinham dado aquela palavra e eu senti mesmo que isto estava tudo relacionado com a maternidade, porque a maternidade realmente é uma transformação gigante e realmente há uma parte de nós que deixa de existir, há uma parte de nós que nunca mais vai ser a mesma e é como uma parte de nós que morre e outra renasce e portanto eu percebi que ok, vai ser mesmo em 2019 e fiquei sempre com aquilo, foi algo que ficou comigo. Mas depois eu voltei da Austrália, estava muita coisa a acontecer, eu estava a começar a minha primeira turma da academia, comecei logo assim que cheguei da Austrália, tinha 2 retiros da Índia para organizar, no final de fevereiro já estava a ir para a Índia e portanto eu estava mais uma vez muito focada no meu trabalho, como sempre. E depois o que é muito giro é que realmente a Índia tem um efeito muito forte em mim. Eu digo sempre que a Índia é a minha soul home, ou seja, a casa da minha alma, e realmente eu tenho vivido transformações incríveis na Índia que depois também posso gravar sobre isso e contar-vos estas histórias. Eu estou mesmo super contente que agora com o podcast posso-vos contar todas as histórias e não estar limitada àquela minha legendas de Instagram ou do blog. É muito mais fácil de partilhar tanto com vocês. Mas portanto a Índia tem mesmo este efeito muito especial em mim, na minha jornada espiritual e a Índia foi assim o final de todas as respostas que eu precisava e portanto o que aconteceu foi que eu cheguei uns dias mais cedo para me preparar para os retiros. E depois, 2 dias antes dos retiros começar, ou 3 dias antes, uma das minhas alunas, amigas, chegou, que é a Ana Roldão. Se estás a ouvir, um beijinho grande para ti. E nós estávamos a falar, e naturalmente as raparigas perguntam-se muitas vezes, então, e quando é que pensas ser mãe? E eu conto logo tudo e partilho logo estas jornadas todas incríveis e comecei logo a contar, olha, vai ser este ano de certeza, foi lá que me aconteceu isto e aquilo, e comecei a contar-lhe as histórias todas, toda esta história que vos contei, das consultas que fiz, da Austrália, da libelinha, e contei-lhe tudo. Entretanto, no dia a seguir chegou a Ju, que trabalha comigo, beijinho para ti, Ju, e estávamos as 3, portanto estava a Ana Roldão e estava a Ju e estávamos na piscina e eu mais uma vez voltei a contar, porque como nós trabalhamos à distância, muitas vezes não contamos todas estas novidades e então aproveitamos quando estamos juntas para pôr toda a conversa em dia e então mais uma vez eu voltei a contar a história, mais uma vez eu voltei a contar tudo o que estava a acontecer, a história da libelinha, das intenções e de repente dou um grito, dou mesmo assim um grito,
não acredito, oh meu Deus. O universo é incrível, não acredito, o universo é incrível, não, isto não pode estar a acontecer. Elas até se assustaram, porque eu dei assim um grito gigante, e elas ficaram, Inês, mas o que é que se passa, Imagina, eu estar a contar uma história super gira e super bonita, e estar simplesmente a contar e de repente dar um grito gigante, porque eu apercebo-me realmente, e começar, não acredito, oh meu Deus, o universo é incrível, oh meu Deus, não acredito. Então o que é que aconteceu? Ou seja, o universo pôs-me a contar esta história 2 vezes até eu me perceber. Ou seja, para vocês perceberem, os sinais estão sempre lá. Mas nós às vezes estamos tão distraídos que nem nos apercebemos. E então, eu depois de contar esta história 2 vezes, não é repetir isto 2 vezes, eu dei um grito. Porque me apercebi que nos primeiros dias que eu cheguei à Índia, ou seja, eu cheguei à Índia antes delas e eu estava num quarto específico, era um quarto para os professores, portanto estava num sítio mesmo que definiram para mim, nem fui eu que escolhi. Nos primeiros dias que eu cheguei à Índia eu tinha uma libelinha na janela do meu quarto que ficou lá vários dias e foi algo que eu achei super giro, porque eu cheguei ao quarto e na janela da casa de banho tinha a libelinha e achei mesmo super bonito. Ai, que lindo, uma libelinha, e a libelinha esteve lá aqueles dias todos. E eu nem sequer tinha feito a relação que era o meu animal spirit, que era a dragonfly que tanto me falavam. Então, de repente, quando contei a história pela segunda vez, é que me apercebi, não acredito, o universo é mesmo incrível, não, é mesmo incrível, ok, isto vai mesmo acontecer, ai Inês, isto vai mesmo acontecer e agora vai mesmo acontecer. E então eu percebi que o universo estava-me a dar toda aquela preparação, todas aquelas lições para eu me preparar, todas aquelas mensagens para eu perceber, ok, isto está mesmo a acontecer. E portanto eu senti mesmo isto como aquele sinal do universo de Inês, prepara-te que está a acontecer, isto vai acontecer o mais depressa possível. E depois na Índia foi muito bonito, porque é uma jornada incrível e que nem dá para explicar, não é? Várias mulheres reunidas a conectar realmente consigo, com a sua alma, a viver uma enorme transformação. E eu própria, não é? Não só estou a guiar, mas estou eu própria a viver a minha transformação, porque estamos a conectar tão profundamente connosco e em todo aquele ambiente, e a Índia tem este poder incrível sobre nós que eu nem sei explicar. E portanto eu própria estava a viver muita coisa, e portanto eu tive um primeiro retiro, depois tive, como estava a dizer, a semana do meio e um segundo retiro, e é muito engraçado que em ambos os retiros eu vivi coisas muito diferentes e que mais uma vez me estavam a conduzir para aquilo que ia acontecer. E portanto no primeiro retiro foi muito giro. Um dos workshops que dei teve a ver com o propósito. Eu faço muitos workshops nesta área do propósito da alma, daquilo que estamos aqui a fazer, do legado que queremos deixar no mundo, e foi muito giro, porque eu estava a guiar completamente intuitivamente estes retiros, a ser mesmo um canal de luz para aquilo que eu tinha que partilhar com aquelas mulheres. E no final do workshop eu comecei a conduzir uma meditação, e nesta meditação nós tínhamos que pensar sobre o momento em que íamos deixar este plano físico e o que é que nós queríamos ter deixado para trás, não é? Imaginar no dia em que nós partíssemos o que é que ia acontecer, o que é que tínhamos deixado para trás, quem é que estava a fazer a nossa homenagem, quem é que nós víamos, qual era realmente aquele legado que tínhamos deixado, não é? Se tínhamos deixado uma família, algum projeto, livros, o que quer que seja, não é? Para pensarmos realmente o que é que queremos deixar no mundo. E o mais engraçado é que eu estava a guiar a meditação e ao mesmo tempo eu estava a sentir a meditação em mim. Portanto, eu estava a guiar, mas estava a viver. Portanto, ao mesmo tempo que eu estava a guiar, eu estava a visualizar tudo. E de repente eu começo a chorar, que a Ju, que estava ao meu lado, depois até se apercebeu, porque eu estava a guiar a meditação e naquele momento que estamos em silêncio eu estou a chorar. Então, o que é que eu visualizei? Eu visualizei realmente que queria continuar a criar este impacto no mundo, imaginava que escrevia muitos livros, que continuava a partilhar as minhas lições com o mundo, que continuava a viver esta missão e a deixar este legado todos os dias, mas depois via uma família linda, via os meus filhos, via os meus netos, via uma família mesmo muito bonita, e foi
a primeira vez que a minha alma percebeu realmente o legado que queria deixar, ou seja, eu quero continuar a ter esta missão no mundo e este é o meu propósito, não é? Eu quero realmente continuar a partilhar as minhas lições, a escrever livros, a partilhar a minha mensagem, mas ao mesmo tempo eu quero criar a minha família e deixar esta família linda no mundo. E portanto, aquela realização fez-me realmente perceber que, ok, este é o próximo passo, este é o caminho. E portanto, essa foi a lição que eu recebi neste primeiro retiro, muitas outras, mas relativamente à maternidade. Depois tenho uma semana do meio onde o Danny vem ter connosco, estou a celebrar os meus anos e portanto os anos também é sempre uma mudança de ciclo, é um momento muito especial, tal como o ano novo, mas os anos é realmente quando nós estamos a mudar o nosso ano pessoal, quando a nossa energia começa a mudar para uma nova energia, tanto astrologicamente como numerologicamente e portanto é uma altura também de muitas mudanças. E, portanto, foi muito especial para mim viver aquilo na Índia e, no fundo, o universo é que me guiou a viver aquele momento na Índia, porque eu ia simplesmente fazer o primeiro retiro e acabei por fazer um segundo e ter aquela semana para estar a viver aquilo tudo e aquela passagem. E eu lembro-me de escrever no Instagram algo sobre os meus anos e dizer que me estava a preparar realmente para o melhor ciclo de sempre e que começava a receber os sinais que este ia ser o melhor ciclo de sempre. Depois, se vocês lerem, vão ver isso. E portanto, tive essa semana que foi maravilhosa para descansar com o Danny lá na Índia, a viver os meus anos e depois fiz o meu segundo retiro. E então, o que é que acontece no segundo retiro? E agora as meninas vão-se todas lembrar deste momento, as meninas do segundo retiro, portanto... Nós estávamos, acho que no segundo dia de retiro, exatamente, portanto isto era domingo, e eu, como estava ainda com a academia, eu tinha saído da Retreat House durante umas 2 horas para fazer a minha academia, que é online, e portanto eu faço onde quer que seja no mundo, e quando voltei estávamos todas ali no jardim, a partilhar, a falar, e de repente eu começo a sentir uma coisa super estranha, eu começo a ficar super mal disposta, e eu nunca fico assim, foi mesmo muito estranho. Eu estava mesmo, ai meu Deus, eu não aguento, eu vou vomitar, e eu nunca vomito, nunca, e eu só senti, eu vou vomitar, eu não estou nada bem, alguma coisa está muito estranha em mim, e de repente, elas estavam a falar comigo e eu de repente tive que, ai desculpem, e eu saio do pé delas e dou uns passos e vomito. Ou seja, eu nem consegui controlar, eu nunca vomito e não consegui controlar, foi mais forte que eu nem consegui chegar à casa de banho. Agora, imaginem, eu estar no meio da Índia, no meio de um retiro e vomitar em frente a toda a gente e depois as meninas todas super queridas de volta de mim, Inês, o que é que se passa? Está tudo bem? E como é óbvio, naquele momento começaram logo, eu sei de uma coisa muito boa que pode ser, ou seja, as mulheres começam logo, uma mulher a vomitar, eu sei de uma coisa muito boa que pode ser, e eu, ai meu Deus, não há mesmo hipótese de ser, porque outra questão que eu também queria partilhar com vocês, como tinha dito, eu tenho a minha doença autoimune, que agora está mesmo totalmente controlada, mas naquele momento, como eu estava um pouco pior, como vos disse, eu estava a tomar uma medicação e, portanto, eu com aquela medicação não podia mesmo engravidar. Por isso é que para mim decidir engravidar era mesmo um momento que tinha que ser pensado, não era, o que for, vai ser, não, eu tinha aquela medicação e portanto nós nunca tentámos engravidar, porque como eu tinha a medicação eu tinha que ter imensos cuidados, portanto não era uma coisa de, se acontecer, aconteceu e o que tiver que ser será, não, eu tinha que realmente de tomar essa decisão porque eu naquele momento estava a tomar a medicação e portanto eu disse-lhes, não pode ser, eu tenho imensos cuidados porque eu tomo esta medicação e não posso mesmo engravidar mas o que é certo é que estava tudo de volta de mim e naquele momento a pessoa pensa, ok, a pessoa até pode ter cuidados, mas pode sempre acontecer, não é? E portanto, eu que nunca vomito e que aquilo nunca me aconteceu, eu naquele dia, eu senti realmente,
ok, se calhar estou mesmo grávida. E foi muito giro, porque eu acho que o universo tinha que me dar este último sinal de dizer, ok, Inês, sente o que é estares grávida, sente o que é passar este momento no meio de mulheres e sentir esse todo empoderamento, tantas mulheres à tua volta, e sente que é ok, que é a coisa mais natural do mundo. E foi o que eu senti, porque naquele momento, pela primeira vez, eu senti, ok, estou grávida, ok, e é ok, e está a acontecer e é ok. Não é aquela coisa de, ai, como é que será isto, estar grávida? E portanto, durante aquele dia, nós todas achámos que eu estava grávida, e depois o nosso serão foi eu a contar-lhes mais uma vez a história da libelinha. Pois, só pode ser porque eu tive estes sinais todos da libelinha, não acredito. Depois estava lá a minha guruzinha querida, que eu fui logo ter com ela, eu acho que estou grávida. Eu acabei de vomitar, eu acho que estou grávida. E então naquele dia toda a gente achou que eu estava grávida, e eu própria achei que estava grávida. Como é óbvio, depois fiz um teste de gravidez no dia a seguir que deu negativo, e depois eu vim a saber que no fundo foi alguma coisa que eu tinha comido, ou alguma virose, que às vezes pode acontecer na Índia, e portanto não teve nada a ver com gravidez. Mas eu já estou farta de viajar para a Índia e nunca me aconteceu nada assim, mas eu acho que tinha que passar por aquele momento para sentir o que era, ok, estou grávida e é ok. E portanto foi muito especial, porque estive naquela noite rodeada de tantas mulheres e senti algo incrível, que é a união entre as mulheres neste momento, o empoderamento que há entre as mulheres. É tão bonito ter vivido aquilo e ter sentido o apoio de tantas mulheres. Por isso, um beijinho enorme para todas as minhas meninas da Índia, que são lindas. Mas foi mesmo super especial. Portanto, o universo estava-me a dar mesmo todos os sinais de que estava mesmo a aproximar-se, e toda aquela preparação, e portanto eu senti mesmo, ok, isto vai mesmo acontecer quando eu voltar da Índia. E portanto eu volto da Índia, e como vos estava a dizer, eu tinha que fazer aquela troca de medicação, tinha que fazer toda uma preparação a nível físico. Eu sinto que esta ida à Índia, como vos estava a dizer, no meu processo de cura, foi também o finalizar dessa cura que eu tinha vindo a fazer ao longo dos anos, cuidar do meu corpo, cuidar da minha mente, mas principalmente naquele momento eu estava a cuidar muito da minha alma, no sentido de sentir pela primeira vez que eu estava curada. Uma das maiores transformações que eu vivi na Índia, e isto tinha sido um ano antes com a minha guruzinha, e por isso é que eu quis voltar lá, e por isso é que eu quis levar estas mulheres lá, foi porque eu me tinha apercebido disso mesmo, não é? Eu tinha tido uma grande recaída, isto foi mesmo antes de lançar o livro, que eu fui à Índia, que eu fiz essa viagem, tinha tido uma grande recaída, e questionava mesmo, mas o que é que eu ainda tenho que fazer? Eu já fiz tudo, o que é que eu tenho ainda que fazer? O que é que eu ainda tenho que mudar? Eu já fiz tudo e já não sei, por favor, o universo dá-me uma resposta. E foi quando eu a conheci, e foi quando nós estávamos a falar, e eu estava-lhe a dizer que no fundo, durante toda a minha vida, não é, destes últimos anos todos, eu era definida pelas minhas análises, não é? Ora estava bem, ora não estava bem. E foi quando eu percebi e vivi com a mensagem de que a minha alma pura e brilhante é quem eu realmente sou, não é? O meu corpo não me define, as minhas análises não me definem. E foi quando eu fiz esta jornada para a alma, iniciei essa jornada da alma, e ao mesmo tempo fiz um desbloquear de crenças, porque chegámos à conclusão que eu acreditava que me ia curar naturalmente. Isto era uma crença que eu sempre tive, e por isso é que eu tentava de tudo, e por isso é que eu entrei nesta jornada natural, de alimentação, de cuidar de mim, e eu sabia, isto era a minha crença, eu vou-me curar naturalmente, mas eu não tinha a crença de que eu estou curada. Como é que eu posso dizer que eu estou curada se as análises dizem que eu não estou, se os médicos dizem que eu não estou, se tudo diz que eu não estou? Estão a perceber? Se nós sentimos dentro de nós, se a nossa alma, se a nossa mente sabe que nós não estamos curadas, como é que o nosso corpo vai curar? E portanto foi mesmo perceber que, para terminar esta minha jornada de cura, para além de tudo o que eu estava a fazer ao nível do meu corpo, eu tinha que trabalhar também ao nível da minha alma,
da minha mente, não é? Libertar-me destas crenças, perceber eu estou curada e sentir tanto isto ao nível da minha alma que o meu corpo pudesse acompanhar. E eu depois vou querer gravar um episódio sobre esta questão, porque acho que é mesmo muito importante e acho que muitas pessoas precisam de ouvir. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, o documentário Heal, mas é um documentário que fala muito desta questão da cura através dos nossos pensamentos, do poder da mente na nossa cura. E se não viram, vejam, está na Netflix e realmente vocês podem perceber a importância dos nossos pensamentos, e se nós acreditarmos realmente que estamos curados, o nosso corpo acompanha. E portanto foi quando eu me iniciei nessa jornada. E portanto este ano depois, na Índia, depois de um ano inteiro, eu sinto que apesar de, como estava a dizer no início, o meu corpo se calhar ainda não estava preparado, eu já sentia dentro de mim que estava curada. Eu não vos sei explicar, mas houve mesmo uma transformação que eu vivi desde aquele momento, e desde aquele momento eu sentia, estou curada, continuava a fazer as minhas coisas, a tomar a medicação que precisava, a ter os cuidados que precisava, mas eu não sei explicar, ao nível da minha alma eu sentia que estava curada. E portanto durante um ano eu estive a trabalhar nesses meus pensamentos, nessas minhas crenças, e a minha alma sentia aquilo. E o que é muito engraçado, naquele momento que o meu corpo, que a minha alma se estava a preparar e que o meu corpo estava a acompanhar essa cura, eu comecei realmente a melhorar. E então, quando eu volto da Índia, não é, dos retiros, eu entretanto tive só uns dias no Dubai, fui logo para Portugal, eu acho que tive umas 2 ou 3 semanas em Portugal, porque também tive alguns eventos em Portugal, e depois é que eu volto para o Dubai só em maio, ou seja, exatamente naquela altura que me tinham dito, naquela tal leitura que tinha feito em setembro, que eu ia engravidar em maio. Então e maio não foi a altura que eu engravidei, mas foi a altura que eu comecei a preparar-me para esse momento. Portanto, o que é que aconteceu? Eu vou fazer novas análises, vou ter com a minha médica, que eu amo de paixão, que eu estou mesmo feliz, porque durante estes anos todos eu percorri todos os médicos e mais alguns, e pela primeira vez eu encontrei uma médica que é de medicina convencional, porque eu apesar de fazer todas as terapias alternativas, eu preciso de continuar a ter um acompanhamento na medicina convencional, e eu encontrei mesmo uma médica que eu gosto muito e que percebe o meu estilo de vida e que respeita o meu estilo de vida, o que é muito bom. E portanto eu tinha vindo da Índia, fizemos as análises e ela estava super feliz porque as minhas análises estavam super boas, ou seja, tudo estava a acontecer, a minha alma estava a sentir, o meu corpo estava a acompanhar e portanto uma das coisas que nós sempre tínhamos falado é que quando as análises estiverem melhores, fazemos a mudança da medicação para então poderes engravidar, não era sempre aquela coisa que também era importante, era um passo que era importante para mim tomar. E portanto as análises estavam maravilhosas, eu nunca tinha tido as análises assim, eu até estava com receio porque eu lembro que tinha vindo de Portugal 3 semanas e tinha estado com algum stress e pensava, as minhas análises se calhar até vão estar piores, e depois cheguei e estavam tipo como nunca tinham estado, e ela estava, como é que tu te sentes? Bem, as tuas análises estão incríveis, estão muito melhores, e então eu comecei a falar da questão da mudança da medicação, e ela disse-me, olha, mas se calhar ainda podemos esperar mais um mês para melhorar ainda um bocadinho mais, e eu naquele momento disse, não doutora, eu não quero esperar, eu acabei de vir da Índia, eu tive estes sinais todos, eu sinto que este é o momento e eu estou pronta para ser mãe. E eu não sei explicar, mas eu sinto que aquele foi um momento de grande empoderamento para mim, porque nós vemos sempre o médico como aquela entidade de, se ele nos diz, vamos seguir o que ele nos está a mandar fazer, não é? Se ele diz, olha, faz isso, espera, faz isso, nós, ele é sempre aquela entidade que nós vemos com esse respeito. Mas naquele momento eu não vos sei explicar, eu foi mesmo um empoderamento e dizer que, não doutora, eu tive estes sinais todos na Índia, este é o momento, eu estou preparada, vamos fazer uma mudança. E foi muito giro, porque ela olhou para mim e disse assim, tens razão, bem, tu já estás toda indiana, tens razão, vamos mudar. E então eu perguntei, doutora, como é que é esta questão toda com a mudança, como é que funciona? Então basicamente a mudança seria, eu tomaria, portanto deixaria de tomar durante 2 semanas e a partir de 2 semanas já poderia começar a engravidar, pronto. Portanto o que eu fiz foi, e nesse momento nós íamos viajar, portanto isto foi uma altura em que fomos, já não me recordo, mas acho que
Eu acho que até já tínhamos vindo, exatamente, porque eu tinha vindo para Portugal, depois voltei para o Dubai e depois fomos para Barcelona e fomos para a Holanda e depois voltámos, exato, bem, é porque nós viajámos imenso no início do ano, portanto ainda fomos para Barcelona, por isso é que isto acabou por atrasar tudo um bocadinho desde a vinda da Índia. Ainda fomos para Barcelona, ainda fomos para a Holanda, depois voltámos e depois íamos para as Maurícias, uma semana de férias. E então o que eu pensei foi, e isto já era junho ou julho, não, já era junho, exatamente, isto era em junho, sim. Portanto, nós íamos uma semana em junho para as Maurícias e o que eu pensei, olha, não vou já fazer esta mudança, porque imagina que não me dou bem e prefiro estar cá, e então não fiz logo a mudança, mas pronto, fui-me preparando para essa mudança, fui para lá e quando voltei, isto foi no final de junho, início de julho, fiz então a mudança. Portanto, a partir de julho eu poderia começar a tentar engravidar, que como vos estava a dizer, eu nunca tentei, porque tinha esta questão dos comprimidos e portanto era algo que nós tínhamos mesmo que tomar uma decisão sobre o que fazer, não é? Portanto, naquele momento eu voltei e então fiz essa mudança e foi muito giro porque como estava a dizer, foi a primeira vez que nós percebemos que, ok, chegou o momento, estamos preparados e foi muito bonito tudo o que vivemos nesse momento. Nós fizemos todo um ritual quando fizemos essa mudança, portanto eu tomei os comprimidos, portanto eu fiz a mudança durante 2 semanas e depois de 2 semanas nós percebemos, ok, então chegou o momento, 2 ou 3 semanas, já não me recordo, nós pensámos, ok, é o momento, vamos fazer um ritual e foi tão lindo porque nós temos a nossa vela do nosso casamento que nunca mais tínhamos acendido, está no nosso quarto e o que nós fizemos foi acender essa vela e fazer uma reza, ou seja, no fundo foi uma reza em conjunto, o Daniel falou, eu falei e no fundo foi dizermos realmente, porque realmente a gravidez e ter um filho é um momento mesmo, é o momento mais divino da nossa vida, não é? É o momento em que nós vamos conectar mesmo a fundo com algo superior a nós e com uma nova alma que vem ao mundo e que nos escolhe. E portanto, naquele momento nós quisemos acender aquela vela e ter aquele momento para nós, para refletir e dizer, nós estamos preparados para ser pais, estamos preparados para receber esta nova alma, portanto, quando estiveres preparada para vir ao mundo, nós estamos prontos para este momento, para te receber, e foi mesmo muito especial mesmo. Outra coisa que me esqueci de referir, a minha guruzinha, eu tinha estado na Índia e ela também me preparou para esse momento, ou seja, ela deu-me, eu depois posso-vos mostrar as fotografias até no Instagram, portanto, ela deu-me uma fotografia muito bonita antes de eu me ir embora de um Deus que é mãe com o Deus, e ela disse, tu vais ter um bebê assim lindo como este Deus, e ela deu-me e disse para colocar aquela fotografia também na minha mesinha de cabeceira, portanto eu tinha todo aquele altar de preparação, ela deu-me um mantra também, deu-me umas pulseiras, uns incensos, portanto deu-me várias coisas para eu me preparar para este momento e para me preparar para algo que é mesmo o máximo de algo divino, não é? E portanto quando fizemos esse ritual tínhamos também estes elementos que ela me tinha dado e portanto foi mesmo muito bonito, nós chorámos e essa foi mesmo a primeira vez que nós fizemos amor e nos preparámos para esse momento, portanto isto foi em julho e o mais engraçado é que ao mesmo tempo que isto tudo estava a acontecer, eu também queria me informar sobre toda esta questão de como é que era engravidar e portanto quem me ajudou muito foi a Inês, beijinho grande para ti Inês, da Cosmic Feminine. Se não seguem, têm que seguir, ela depois tem que ficar ao podcast também, porque é tão importante nós conhecermos o nosso ciclo, percebermos realmente quais são as fases do nosso ciclo, como é que funciona todo este processo de gravidez, que realmente eu já tinha alguma informação, mas muito pouca, nunca tinha explorado a fundo e ela ajudou-me muito e eu acho que é fundamental para nós mulheres percebermos, independentemente se queremos prevenir uma gravidez ou que uma gravidez aconteça. Portanto, ela ajudou-me muito e eu quero muito que ela venha cá ao podcast também partilhar todo esse conhecimento porque foi fundamental também para mim. Portanto, eu neste mês de julho foi quando nós
começámos então a pensar em ser pais. E ao mesmo tempo foi quando eu estava a conhecer o meu ciclo, portanto foi aquele mês que eu fiz todo certinho, então como é que é isto do muco, e estava a ver o meu muco, como é que é isto das temperaturas, comecei a medir as temperaturas e foi super giro. E depois, em agosto, nós fomos para Portugal, portanto o que aconteceu foi, nós engravidámos no dia em que chegámos em Portugal, em agosto, portanto foi automático, ou seja, nós preparámos-nos para engravidar, em julho foi quando começámos, fizemos todo este ritual, eu estava a perceber como é que funcionava o meu ciclo e em agosto engravidei logo, ou seja, realmente o meu corpo tinha-se preparado, a minha mente tinha-se preparado, a minha alma tinha-se preparado e tinha havido toda esta preparação espiritual para este momento e por isso é que eu quis partilhar este podcast sobre toda esta preparação, não é? Antes de vos explicar como é que estou a viver esta fase e o que é que tem acontecido e os sintomas, perceberem realmente toda esta preparação que nós temos que viver, que é muito importante. Nós temos que viver todas estas fases, viver todos estes sinais, viver todas estas preparações. E nós fomos para Portugal e a minha ovulação atrasou, porque o meu ciclo não é nada certinho, a minha ovulação atrasou uma semana, ou seja, tive o meu período e normalmente a ovulação é cerca de 2 semanas depois e a minha foi 3 semanas depois, ou seja, eu deveria supostamente estar a ter a ovulação ainda no Dubai e atrasou para ser quando eu chegasse a Portugal e isto é muito, muito giro, não é, de pensar, porque esta alma, eu e o Daniel, que somos pessoas que somos portugueses pelo mundo, que estamos há anos fora, que já estivemos em todos os países e mais alguns, e esta alma esperou para nós chegarmos a Portugal, a minha ovulação atrasou para vir até nós e foi exatamente no dia que nós acordámos. Nós chegámos uma quinta-feira à noite a Portugal e nós sexta de manhã foi o momento que engravidámos. Eu tive a certeza absoluta que aquele era o momento, mas ao mesmo tempo eu não tinha aquela pressão de tem que ser agora, porque isso também é muito importante, não é? É importante nós fazermos a nossa parte e conhecermos o nosso ciclo, mas também saber que vai acontecer quando tem que acontecer. E portanto, eu depois não tive qualquer pressão de, é este mês, como é óbvio, poderia ser, poderia não ser, porque há sempre muitos fatores e depois o que acontece é que eu estou essas semanas em Portugal, foi quando eu comecei o processo de escrita do meu segundo livro e foi um momento de grande inspiração para mim, fomos até para o norte para estarmos focados no trabalho e eu sem saber já tinhas de ser lindo crescer dentro de mim e depois eu estou cerca de 3 semanas em Portugal e no final da terceira semana foi então a altura que o meu período devia estar a vir e ele não estava a vir, mas como eu estava em Portugal e estava tão a mil com tantas coisas, eu nem estava a contar muito e eu por acaso nem estava a contar muito que acontecesse logo, porque sempre achei que poderia demorar, poderia não ser logo, ainda por cima o meu ciclo nesse mês até foi um bocado estranho porque eu tive o período uns dias e depois parou e depois voltou um bocadinho, foi assim muito estranho, a ovulação atrasou, portanto nem estava a pensar que iria acontecer logo e depois então tinham passado 3 semanas e o período não me vinha, estava um bocadinho atrasado, mas como tinha dito também não era regular, portanto, mas o que eu comecei a notar, como vos disse, é que eu estava a medir a minha temperatura, portanto isto é muito importante e a Inês vai ter que vir cá ao podcast explicar isto tudo, porque eu comecei então a medir a minha temperatura para perceber então o meu ciclo, as fases do meu ciclo e uma coisa que eu sempre soube é, se o período não vem e se a temperatura começa a aumentar é porque provavelmente aconteceu mesmo a gravidez e portanto eu não tinha o período, a minha temperatura estava a aumentar todos os dias e então foi quando na última semana é que eu comecei a pensar, se calhar aconteceu mesmo, mas como eu estava também muito ocupada em Portugal, fora das minhas rotinas, eu não estava certinha a medir todos os dias e não estava a ter sintomas, ou seja, não sentia nada, portanto, mas eu não sinto nada, por isso se calhar não é, se calhar o meu período está só atrasado. E depois foi muito giro porque nessa última semana eu tive uma sessão fotográfica onde tive de ir para Sintra e a sessão acabou por ser dividida em 2 dias porque no primeiro não conseguimos gravar logo tudo e portanto acabei por ter que ir 2 dias e as viagens é o que afeta um pouco mais esta fase de gravidez. Então no primeiro dia de que eu fiz a viagem para Sintra eu comecei a ficar muito mal disposta, eu no dia a seguir estava muito estranha e eu estava tipo, não tenho apetite, não me apetece comer, dói-me a barriga,
tipo, estava muito estranha. Mas depois pensei, eu se calhar estou ansiosa, estou estressada com isto, ter que repetir a sessão, porque no primeiro dia nós não tivemos uma boa golden hour, ou seja, estava muito nublado e pensámos, ok, voltamos daqui a 2 dias que o tempo está melhor. E eu fiquei, não acredito, vou ter que voltar, vou ter que fazer de novo. E portanto, eu pensava que isso tudo é que também me estava a afetar um bocadinho, estava um bocadinho nervosa por ainda ter que fazer de novo e então que isso é que estava a afetar a minha digestão, mas o que é certo é que eu não tinha apetite, não me apetecia comer nada, estava super estranha. E nesse dia, portanto, que foi, penso que uma quinta-feira, portanto eu fiz a sessão terça, depois quarta foi o dia que eu me comecei a sentir muito estranha, e na quinta-feira volto a fazer a sessão, e aí é que eu comecei a sentir, não, eu só posso estar grávida porque isto não é normal. Então, eu estava à espera da sessão e de repente comecei a ter pontadas na barriga. Eu estava tipo a falar com a Ju e de repente tinha uma pontada tipo, ai meu Deus, que é isto? Era assim, tipo umas borboletas na barriga, tipo super estranhas, que de repente dava-me assim, tipo uma pontada e eu até dava um grito. Mas o que é isto? Ai meu Deus, não, isto algo está a acontecer, isto se calhar está mesmo a acontecer, oh meu Deus, não acredito. Então eu fiz toda a sessão já a achar que, ok, eu se calhar estou mesmo grávida, e eu ia viajar de volta para o Dubai no sábado, e se eu tivesse com o Danny em Portugal, nós teríamos feito logo o teste, mas eu estava sempre naquela, não, eu vou esperar por ele, para estar com ele, para fazermos juntos, porque como é que eu ia fazer o teste, estar cheia de pessoas à minha volta e ele ser a primeira pessoa a saber, não é? Eu não podia contar a ninguém e tinha que ir para o Dubai para lhe contar, então pensei, ok, vou esperar para fazer só quando chegar lá. Só que depois comecei a pensar, não, eu não aguento, porque depois na sexta-feira foi o dia que eu estava a fazer as malas e eu comecei a ficar assim um pouco estranha, tipo um certo enjoo, e eu pensei, não, isto só pode mesmo ser, não é mesmo normal, e portanto comecei a sentir, não, só pode ser, não, eu vou fazer mesmo o exame, e pedi à Ju para me comprar o teste, mas para não me perguntar, porque eu não podia dizer, e então ela comprou-me na sexta e eu fiz no sábado de manhã, que era o dia que eu ia viajar. Eu ia sair de casa às 11 e eu acordei cedo, tipo às 7 da manhã, tipo super nervosa, ai meu Deus, vou fazer isto, e depois acordei, fui fazer e coloquei o xixi num copinho, deixei lá o teste e esperei uns minutinhos, estava sozinha no quarto, e quando eu tiro aquilo, eu já tinha quase a certeza, mas quando eu tirei dá logo 3 mais, ou seja, estava no máximo, aquilo pode dar uma ou duas, 3, 3 ou 3 mais, e dá-me 3 mais, ou seja, estava mesmo já, ou seja, tinha sido feita há 3 semanas, precisamente há 3 semanas, mas a gravidez conta sempre 2 semanas para trás, portanto naquele momento eu já estava de 5 semanas, e portanto aquilo deu logo 3 mais, e eu fiquei logo super emocionada, a chorar, e foi mesmo bonito, e eu depois percebi porque é que eu tinha que viver aquele momento sozinha, porque eu e o Danny sempre dissemos, vamos fazer o teste juntos, e no fundo tudo aconteceu para que eu fizesse aquele teste sozinha, e foi muito bonito, porque naquele momento foi mesmo um momento de conexão com Deus, onde eu pude realmente agradecer, porque eu sinto a gravidez, eu não vos sei explicar, não é algo que eu quero e então tem que acontecer, não, nunca foi assim que eu levei a gravidez, eu sempre levei este momento como algo que eu fui escolhida, ou seja, é algo que é superior a mim e que eu não tenho qualquer controle. Eu não posso escolher engravidar, não é? Eu posso tomar a decisão, e tive que tomar essa decisão, mas é algo tão superior a mim, é uma alma, é Deus, é uma alma, como é que eu posso ter controle sobre isso? Então naquele momento eu tive mesmo um momento de conexão, de agradecimento, de agradecer mesmo, obrigada por confiares em mim, obrigada por confiares em mim para ser a mãe deste novo ser, ou seja, ao mesmo tempo quis fazer um agradecimento a Deus por ter confiado em mim neste meu poder de ser mãe, e ao mesmo tempo agradecer esta alma ter-me escolhido no meio de todas as pessoas do mundo para cumprir este seu propósito aqui, não é? Portanto, para mim, isto é algo tão superior a mim que eu só podia mesmo agradecer. Portanto, foi mesmo um momento muito bonito, conexão de agradecimento. Depois, naquele momento, gravei logo um vídeo para o Danny para depois lhe mostrar, eu a chorar, querida, acabei de fazer o teste e estou grávida, agora tenho que aguentar para te contar assim que chegar. E eu só ia chegar ao Dubai às 2 da manhã nesse dia, portanto, tinha que aguentar o dia todo, e estava mesmo, não posso dizer a ninguém porque ele tem que ser a primeira pessoa a saber.
Mas depois foi muito giro porque a minha mãe estava na sala e isto ainda era muito cedo, e a minha mãe nem acorda assim tão cedo ao fim de semana, porque ela tem que acordar muito cedo durante a semana, mas naquele dia acordou, então estávamos as duas na sala e eu estava a pensar mesmo assim, bem, eu tenho a notícia mais especial do mundo e eu não vou contar à minha mãe, mas naquele momento fez todo o sentido para mim partilhar com ela e não partilhar online, porque eu tinha que acabar por partilhar online, eu não ia conseguir esperar até à minha próxima ida a Portugal. E eu senti mesmo que era uma passagem, que a minha mãe foi a pessoa que sentiu isto comigo, foi a pessoa que sentiu que estava grávida e viveu tudo isto comigo. Era quase como, não, eu nem vos sei explicar, mas era uma passagem de aquilo que ela tinha vivido, era o que eu estava a viver, e ela tinha que ser a primeira pessoa a saber disto e a viver isto comigo, e que eu tinha que honrá-la por aquilo que eu estava a viver, era o que ela tinha vivido comigo. E então foi muito especial, porque fiquei mesmo naquela, digo, não digo, não, e segui a minha intuição, e foi muito giro, porque a minha mãe não estava mesmo à espera, não é? O Danny, como é óbvio, já estava à espera, porque está a viver tudo isto comigo. A minha mãe não, porque eu, como é óbvio, já tínhamos dito que sim, que até já tínhamos partilhado que sim, que ia acontecer em 2019, mas não era algo que estávamos a falar, portanto ela não estava mesmo à espera, e então eu fui colocar o teste numa bolsinha e pensei, olha, vou lá dizer, olha, esqueci-me, estava aqui a fazer as malas e esqueci-me, tinha aqui este presente para ti. Que tinha ali na mala, e ela assim, tão querida ver a bolsinha. E quando abriu, viu aquilo, foi tipo, não acredito, foi tão bonito. Depois estivemos a partilhar, depois eu tive-lhe a contar tudo sobre esta fase, então foi mesmo bonito termos tido este momento as duas para partilhar. E eu depois disse, mas não, ninguém pode saber, não contes a mais ninguém, porque eu agora tenho que ir para Dubai contar ao Danny, e portanto temos que guardar segredo. E foi muito giro termos tido aquele momento as duas, e senti mesmo que foi muito especial, e que nada é por acaso, não é? E nesta jornada nada tem sido por acaso, e é muito importante nós ouvirmos a nossa intuição e ouvirmos estes sinais e tudo o que está a acontecer, e seguirmos realmente esta ordem divina de tudo. E depois fiz toda a viagem, sempre com aquela sensaçãozinha. Eu nos primeiros dias sentia muito aquelas borboletinhas na barriga, muito ansiosa, e depois chego ao Dubai e o Danny está a dormir. E eu penso, não, eu não posso esperar que ele acorde. Ele já sabia, porque eu não consigo não lhe contar nada, portanto ele já sabia que eu estou com o período atrasado, eu tenho estas sensações, só pode ser, portanto ele também já estava à espera, mas eu não consegui esperar pelo dia seguinte para lhe dizer, tipo, para fazer uma surpresa ou qualquer coisa. Não, eu acordei às 2 da manhã, querido, já cheguei, olha, e tenho aqui uma prenda para ti, super natural, não é? A pessoa acorda uma pessoa às 2 da manhã e dá-lhe uma prenda. E como é óbvio, ele já estava à espera, e ficou super feliz, e foi mesmo super bonito e especial, e ficámos ali 1 hora a conversar, isto está mesmo a acontecer, nem acredito, super felizes. E no dia seguinte o que fizemos foi marcámos logo consulta, e eu fui logo fazer logo uma eco, nem sei se já se chama eco, mas já me viram como é que estava, e conseguiram logo ver, ou seja, ainda não se via o bebê, não é? Ainda é aquele embrião, ainda é uma coisa tipo uma bolinha, não se vê nada, mas disseram logo sim, está cá, portanto foi mesmo super especial, tivemos mesmo a certeza, não é? Porque apesar de que o teste, quando dá positivo, é 90 e tal %, mas fizemos o exame e estava tudo bem, e portanto a partir daí foi todas as semanas viver uma nova fase, e viver toda esta fase incrível, maravilhosa, e até chegar aqui a esta fase de 12 semanas, e portanto eu já estou aqui há muito tempo a contar-vos esta história toda. Eu depois hei de fazer outro episódio sobre este primeiro trimestre, não é? Agora que terminei o primeiro trimestre, como é que tem sido, o que é que eu tenho, que mudanças é que eu fiz na minha vida, que sintomas é que eu tive, e portanto contar-vos um bocadinho desta jornada do primeiro trimestre. Eu hoje queria mesmo contar-vos a jornada até chegar ao momento de gravidez, porque para mim era muito importante partilhar toda esta preparação e todas estas lições e todos estes sinais, para que vocês saibam que
nós estamos a ser guiados a todo o momento, e quando nós queremos muito uma coisa, é muito importante fazermos tudo o que está ao nosso alcance, mas saber que tudo tem um tempo certo para acontecer, tudo tem um tempo divino para acontecer, e se nós começarmos a ouvir estes sinais, nós vamos nos aperceber disso e perceber quando é que é o momento certo, não é? E delegar ao universo esse momento e prepararmos a todos os níveis para este momento, prepararmos não só fisicamente, não é? O nosso corpo, como eu fiz ao longo de todos estes anos, esta jornada de cura, preparar ao nível da minha mente, não é? Os meus pensamentos, as minhas crenças, e principalmente ao nível da minha alma, toda esta preparação espiritual para chegar a este momento e para hoje estar a viver esta fase tão linda e maravilhosa. E portanto, espero que tenham gostado. Foi muito especial para mim sentar-me aqui nesta cadeira e rever tudo, voltar a sentir tudo e a viver. No fundo, este podcast acaba por ser um momento para mim para desabafar, para abrir o coração, e é muito giro, e portanto foi muito bom voltar a reviver tudo e partilhar com vocês, que têm sido pessoas que me têm acompanhado ao longo da minha jornada e vivido fases tão bonitas e tão especiais da minha vida, e por isso para mim faz todo o sentido que vocês vivam esta fase comigo, e é muito giro que ao longo destes últimos meses eu tenho recebido tantas mensagens vossas no Instagram de Inês, eu estou a sentir qualquer coisa diferente em ti, tu estás com um brilho diferente. Inês, sonhei que ias engravidar. Inês, estou a sentir que vais receber agora uma surpresa em breve. É muito giro, porque eu acho que vocês também sentiram essa energia, e principalmente as pessoas que são mais sensíveis. Eu sinto que a minha comunidade são pessoas muito conectadas consigo e muito sensíveis, e que se foram apercebendo disso. Portanto, foi muito bonito, e eu não podia, depois de saber, não é? Tive este tempo todo aqui a aguentar-me, e portanto estou muito feliz por finalmente partilhar com vocês e levar-vos também comigo nesta jornada. Agora vou partilhar muito mais com vocês, já posso ir partilhando esta minha jornada do Instagram, mas também ter agora esta plataforma do podcast para abrir mais o meu coração e partilhar mais sobre as minhas histórias. Portanto, espero que mesmo que tenham gostado de me acompanhar nesta jornada incrível, que tenham gostado de me ouvir e que tenham retirado algumas lições também para a vossa vida desta minha história e de todas estas aventuras. Portanto, se tiverem perguntas sobre a gravidez, sobre este primeiro trimestre, sobre todos estes temas que falámos, deixem no meu Instagram ou no e-mail, e eu depois vou fazer um episódio a responder às vossas dúvidas, a contar-vos como é que está a correr este primeiro trimestre, e vou continuar a partilhar tudo com vocês. E muito obrigada por me ouvirem, espero que tenham gostado deste episódio. Portanto, muito obrigada por tudo, um beijinho muito grande, uma boa semana e até breve. Obrigada por me ouvires e por hoje teres escolhido fazer de ti, do teu crescimento e evolução, a tua prioridade. Tu inspiras-me como não podes imaginar. Se gostaste deste episódio, subscreve e deixa a tua review na tua app de podcasts para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. Faz ainda um screenshot deste episódio no teu Instagram, tag-me e partilha comigo as principais lições que retiraste. Quero saber o teu feedback. E claro, partilha-o com quem achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para info@inesnunespimentel.com com sugestões de temas para próximos episódios. Quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita o meu site www.inesnunespimentel.com para teres acesso às notas deste episódio, e aproveita para subscreveres a minha newsletter para não perderes nenhuma novidade. Espero por ti no próximo episódio. Até lá, acompanha-me pelas redes sociais para mais inspiração. E mais importante que tudo, não te esqueças, o mundo precisa da luz única que só tu podes trazer. Chegou o momento de brilhares.